Eu sou Raquel Naveira e este é o programa Café, Flores e Livros, um programa sobre o universo dos livros, sobre conhecimento, sabedoria, simbologia das flores e tudo regado ao aroma do café nesta mágica livraria que é a Le Parole. E são assuntos do programa de hoje: a literatura juvenil e uma entrevista com o professor de literatura brasileira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Ravel Giordano Paz. A literatura juvenil é um ramo da literatura dedicada a leitores entre 10 e 18 anos de idade. As obras literárias juvenis, em geral, incluem temas de interesse ao jovem adolescente, muitas vezes controversos, como sexo, violência, drogas, relacionamentos amorosos. Os personagens, especialmente protagonistas, são da mesma faixa etária dos leitores. Podem possuir imagens, fotos, mas não necessariamente. São obras basicamente constituídas de texto. Os livros juvenis geralmente apresentam um número maior de páginas, podendo alcançar 200 a 300 páginas em vários casos. Enquanto muitos jovens têm certo repúdio aos clássicos da literatura, alguns livros mais atuais, dedicados a adolescentes, se tornaram grandes best-sellers mundiais, como é o caso de Harry Potter, de Percy Jackson e Jogos Olimpianos, Jogos Vorazes, este aqui é o Em Chamas, de Susanna Collins, e outros. O fenômeno, no entanto, pode ser visto como uma boa oportunidade de incentivar o gosto pela literatura nesta faixa etária. A ambicionada fórmula da juventude ainda é um mistério. O público adulto vem se permitindo estender o período de leitura de romances voltados a jovens. Exemplo disso é o romance A Culpa é das Estrelas, de Joe Green, que se transformou num filme. O professor da Unesp, João Luiz Secantini, especialista em literatura juvenil, lembrou que o livro precursor para esse público foi escrito por Goethe no século XVIII e se chama Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. O gênero juvenil ganhou força nos anos 50 com O Apanhador no Campo de Centeio de Salinger e com a atual ascensão da classe C. Portanto, nunca se leu tanto como hoje. Um grande grupo que não tinha acesso ao mundo das letras ingressou nele. A jornalista Raquel Coser assim subdivide a literatura juvenil. Dos 13 aos 18 anos é o jovem adulto, um público que se interessa por questões como identidade, depressão, sociedade. E um exemplo é Fazendo Meu Filme, de Paula Pimenta. Dos 18 aos 25 anos, é o adulto novo, um público que aprecia tramas realistas, que abordem amor, primeiro emprego, início da faculdade. Um exemplo é o livro Belo Desastre, de Jaime Gere. Cruzamentos dos públicos anteriores com leitores mais velhos. Trata-se de uma ficção comercial de séries de fantasia, como Harry Potter e Crepúsculo, de Stephenie Meyer, com sua saga de vampiros. Afirmou o crítico Chuck Wendy. Talvez adultos leiam o segmento de jovem adulto porque bons livros são bons livros. E eles podem ler coisas que não podiam na adolescência porque elas não existiam. E no próximo bloco, mais indicações de livros destinados ao público juvenil.